Muita gente investe em ações olhando lucro, crescimento, dividendos, mas ignora um fator que pode destruir qualquer empresa: o endividamento. Uma empresa pode parecer lucrativa e, mesmo assim, está à beira do colapso por conta das suas dívidas. Nesse vídeo, você vai aprender a usar os principais indicadores de dívida para saber se está investindo em uma empresa saudável ou em uma armadilha. E mais, eu vou te mostrar exemplos práticos de empresas da Bolsa que estão passando por isso agora. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Camil e o primeiro passo antes de entrar nos indicadores de dívidas é fazer com que você entenda que a dívida de uma empresa é algo completamente natural e é algo muito bom desde que aquela dívida seja saudável, desde que aquela empresa consiga arcar com o pagamento da sua dívida. Isso porque a empresa pega dinheiro emprestado para conseguir acelerar o processo do seu crescimento, para que a empresa consiga, por exemplo, construir uma nova fábrica em um ano, ao invés dela ter que ficar juntando dinheiro por 5, 10 anos com o seu capital próprio. Então ela pega dinheiro emprestado de um banco, por exemplo, cresce a sua operação no curto prazo e à medida que os anos vão se passando, ela vai pagando os juros em relação àquele empréstimo que ela acabou captando. E o primeiro dado muito importante de ser entendido é a dívida líquida, que mede o quanto a empresa tem de dívida no total, somando os empréstimos e financiamentos de curto prazo com os empréstimos e financiamentos de longo prazo, menos o caixa, o dinheiro que a empresa tem na sua conta. Esse dado de dívida líquida é importantíssimo de ser conhecido e vai servir para os 3 indicadores de endividamento que eu vou te apresentar nesse vídeo. E de modo geral, quando a empresa tem uma dívida muito alta, mas ao mesmo tempo tem muito dinheiro no caixa, é um sinal completamente normal que representa a maior parte das empresas hoje da Bolsa. Se por outro lado, a empresa tem uma dívida muito pequena e um caixa muito alto, é um sinal muito bom, porque ela tem muito dinheiro na conta e uma dívida muito pequena a ser paga. Por outro lado, se a empresa tem uma dívida muito alta e pouco dinheiro na conta, esse sim é um sinal muito preocupante e através dos 3 indicadores que eu te apresentar a partir de agora, você vai conseguir fazer uma boa avaliação se aquela dívida que a empresa tem é pagável ou não. E para isso, vamos começar então com o primeiro indicador de todos, que é o indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido, que pode também ser chamado de DL sobre PL, simplesmente uma abreviação dos 2 termos. E o que esse indicador mede? Ele mede a alavancagem da empresa, ou seja, o quanto ela tem de dívida em relação ao seu patrimônio, que também é conhecido como dinheiro dos sócios. E como que esse dado ele pode ser calculado na prática? Seguindo essa fórmula que você está vendo na sua tela. O primeiro dado a ser calculado é a dívida líquida, que está na parte de cima dentro dessa fórmula, onde você vai pegar a dívida bruta, que é tudo que a empresa deve, tudo que a empresa tem de empréstimos, tanto de curto quanto de longo prazo, e vai subtrair pelo caixa da empresa, o dinheiro que ela tem na conta, somadas às suas aplicações financeiras. Depois disso, você vai dividir pela diferença entre os ativos, que são todos os bens e direitos que aquela empresa tem, menos os seus passivos, que são todas as suas obrigações financeiras, incluindo empréstimos, incluindo dívidas trabalhistas, incluindo salários a serem pagos, incluindo dividendos que a empresa anunciou e que ela vai ter que pagar também. Depois de fazer esses cálculos iniciais, você vai chegar no resultado da dívida líquida sobre o patrimônio e dividindo um dado pelo outro, você vai chegar efetivamente no resultado dessa divisão. E de modo geral, para 90% das empresas que você realizar esse cálculo, tanto da dívida líquida quanto do patrimônio líquido, ambos os resultados serão positivos, o que vai significar na prática que a empresa deve mais do que ela tem, ou seja, ela tem uma dívida maior do que ela tem na conta, algo completamente natural, e também o patrimônio será positivo, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos do que ela tem de passivos e, portanto, o patrimônio dela é positivo. E para sair da teoria e partir para a prática, vamos a alguns exemplos de algumas empresas para a gente entender melhor como que esse dado pode ser calculado efetivamente. Começando com a Raia Drogasil, que é uma empresa que está presente dentro do setor de varejo farmacêutico. Então, quais são os dados? E é importante destacar que para todas as contas que eu for te apresentar, eu estou fazendo um arredondamento, simplesmente para facilitar a conta, então não se apegue aos detalhes do resultado. A primeira informação que nós temos é que a dívida bruta da Raia Drogasil é de 3,1 bilhões de reais e ela tem na conta 469 milhões de reais. Temos também que ela tem 22,6 bilhões em ativos, 15,8 bilhões em passivos, e a partir dessas 4 informações,
podemos ter o resultado da dívida líquida, que chegou em 2,7 bilhões, e o patrimônio líquido, 6,7 bilhões. Dividindo um dado pelo outro, chegamos que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da Raia Drogasil é de apenas 0,4 vezes. Será que esse dado é bom? Será que esse dado é muito alto? Será que esse dado é muito baixo? E a resposta é que depende da empresa, depende do seu setor e depende também do histórico daquela companhia. Mas, de modo geral, para a maioria das empresas que você for avaliar, você deve buscar aquelas empresas que tenham uma relação dívida líquida sobre o patrimônio abaixo de 1, porque vai significar que apenas com o dinheiro dos sócios ela é capaz de pagar todas as suas dívidas. E no caso da Raia Drogasil, esse indicador está bem abaixo de 1,00 e, portanto, significa que ela é uma empresa que, apesar de ter uma dívida bilionária, é uma dívida bastante controlada em relação ao seu patrimônio. E a gente pode estar observando agora o histórico desse indicador para a empresa, para a Raia Drogasil. E o que a gente consegue observar? Que hoje a relação dívida líquida sobre patrimônio está em 0,42. Nesse caso, esse dado que eu estou te mostrando agora é mais preciso, é uma conta exata em relação ao resultado, por isso que os dados estão um pouco diferentes. E a gente consegue perceber que, pós 2020, a dívida da empresa em relação ao patrimônio cresceu bastante. Então, em 2020, a relação era de 0,18, antes disso, 0,21, 0,17, 0,11. Em alguns momentos, inclusive, ela tinha uma dívida líquida sobre o patrimônio com valores negativos. Você vai entender em alguns minutos se isso é bom ou não. Mas pós 2020, a dívida dela cresceu bastante em relação ao patrimônio, mas ainda assim é uma dívida muito controlada, porque ela deve menos da metade do que ela tem de patrimônio. A próxima empresa, que agora é uma empresa que tem um dado bastante diferente, a Movida, que é uma empresa de locação de carros. Ela tem uma dívida bruta de 19,9 bilhões de reais, ela tem 3 bilhões de reais em caixa. Fazendo a conta, subtraindo um dado pelo outro, nós temos que a dívida líquida dela é de 16,9 bilhões. Fazendo agora o cálculo do patrimônio líquido, nós temos que a empresa tem 29,2 bilhões de ativos, 26,6 bilhões em passivos, tendo como resultado um patrimônio de 2,6 bilhões. Dividindo a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, nós temos que essa relação é de 6,5, ou seja, a empresa deve 6,5 vezes do que ela tem efetivamente de patrimônio. E trazendo para uma realidade mais palpável, para você entender como esse dado é preocupante, é a mesma coisa de você, por exemplo, que tem um imóvel, uma casa que vale 500 mil reais. Só que, além de você ter esse imóvel como patrimônio, você também tem uma dívida, você deve, na prática, para o banco, 6,5 vezes mais do que vale a sua casa. É um dado extremamente preocupante, tanto para a Movida quanto para qualquer empresa que tenha um dado, uma relação dívida líquida sobre o patrimônio num patamar tão elevado assim. E a gente pode observar que, historicamente, a dívida líquida sobre o patrimônio da empresa cresceu absurdamente também. Pós-2020, isso não aconteceu só com a Raia Drogasil e só com a Movida, mas pós-2020 muitas empresas tiveram que se alavancar por conta da situação econômica, porque as suas operações pararam de funcionar, então elas tiveram que captar empréstimos para conseguir não quebrar as suas operações. Mas no caso da Movida fica muito claro que a sua dívida saiu do controle. Então em 2020 ela tinha uma relação dívida sobre o patrimônio de 1,15, o que já é uma dívida um tanto quanto elevada, mas só foi piorando ano após ano. Então, em 2021, a relação saiu para 2,12, 2022, 3,94, em 2023, 4,88, 2024, 6,5, que é o dado atual em 2025 também, então é um dado bastante preocupante. E tanto para o caso da Raia Drogasil, quanto para o caso da Movida, quanto para qualquer empresa que você for avaliar o indicador dívida sobre patrimônio e também os outros indicadores que eu vou te apresentar em alguns minutos, é importante você entender que cada empresa, cada negócio em específico e cada setor tem uma dinâmica diferente e, portanto, você não deve se apegar a regras tão simplistas. Eu mencionei que se você tem uma dívida sobre o patrimônio acima de 1, é um sinal um tanto quanto preocupante, mas também depende do setor. Porque, por exemplo, algumas empresas têm uma receita muito mais previsível, como, por exemplo, negócios do setor de energia elétrica ou do setor de saneamento. E, portanto, esses setores podem ter dívidas maiores, porque essas empresas têm praticamente certeza que elas vão obter uma determinada receita, um determinado lucro dentro de um período de tempo, então elas podem
se endividar mais. Diferentemente, por exemplo, da Movida ou da Raia Drogasil, que atuam dentro do varejo, de certa forma. Então, se o cenário econômico piorar bastante, a receita dessas empresas vai despencar, algo que não acontece, por exemplo, com uma empresa do saneamento ou uma empresa de energia elétrica. Então, existem alguns setores que podem ter essa dívida mais elevada, como, por exemplo, o setor elétrico, que eu mencionei, saneamento básico e também telecomunicações e outros setores e outras empresas também que têm uma solidez maior. Mas existem setores que não podem e não devem ter uma dívida tão elevada, que você deve evitar esse tipo de negócio, como, por exemplo, empresas de commodities, porque as commodities sobem e descem de preço de forma muito agressiva. Então, se a empresa se endividar bastante e o preço da commodity que ela vende despencar, ela não vai conseguir arcar com essas obrigações. Empresas de construção civil, que é um setor extremamente cíclico, e também o setor de varejo, como é o caso que eu mencionei da Raia Drogasil e também o caso da Movida. Aqui temos também alguns dados setoriais muito interessantes em relação à dinâmica das dívidas das empresas dos Estados Unidos por setor. Não temos esse dado em relação à Bolsa Brasileira, mas o padrão ele é bastante parecido. Então a gente percebe que os setores mais previsíveis têm dívidas maiores em relação ao patrimônio. Por exemplo, o setor de utilities nos Estados Unidos, que pega empresas do setor de energia elétrica principalmente e também saneamento básico. Na média, essas empresas têm uma relação dívida sobre o patrimônio de 1,74. Por outro lado, empresas do setor de tecnologia, que é um setor muito cíclico, então num cenário econômico ruim, empresas de tecnologia não conseguem crescer tanto assim e as suas ações caem bastante. E a gente tem como prova isso o resultado das principais Big Techs americanas entre 2022 e 2023, onde elas despencaram. Essas empresas têm uma dívida muito menor em relação ao seu patrimônio, 0,25, porque elas precisam ter essa relação menor, porque num cenário econômico ruim, ela vai vender menos, vai ter menos lucro e não vai conseguir arcar com uma dívida muito elevada. A gente percebe, por exemplo, o setor de consumo discricionário, que é aquele consumo cíclico, como é o caso de empresas de varejo, principalmente aqui no Brasil, pegando o caso da Magazine Luiza, Americanas, que inclusive entrou em recuperação judicial recentemente por conta de uma dívida elevada. Temos também a Casas Bahia, que passou por um projeto também de recuperação judicial, um processo, aliás, judicial. Então, são empresas que, se elas tiverem dívidas altas, é um sinal extremamente preocupante. Agora vamos para os casos mais específicos. E se a empresa tiver, por exemplo, uma dívida sobre o patrimônio negativo ou um patrimônio negativo, o que isso vai significar? O que esses dados podem apontar para você? Primeiramente, se a dívida sobre o patrimônio for positivo, significa que a empresa deve mais do que tem. Algo completamente normal. Por outro lado, se a empresa tem uma dívida líquida negativa, o que isso significa? Significa que ela tem mais dinheiro na conta do que ela efetivamente deve. Então é um sinal ótimo, é muito bom a empresa ter mais dinheiro do que ela deve, porque significa que é uma empresa muito sólida do ponto de vista financeiro. Você pode sim investir em empresas que devem mais do que têm, mas as empresas que têm uma dívida sobre o patrimônio negativo mostram um sinal de segurança muito maior, porque significa que mesmo num sinal muito ruim econômico, a empresa vai conseguir arcar com todas as suas despesas só com o dinheiro que ela tem hoje na sua conta. Olhando agora para as possibilidades em relação ao indicador PL, patrimônio líquido, se esse dado for positivo, significa que a empresa tem mais ativos do que passivos, o que é normal e é obrigatório. A empresa tem que ter um patrimônio positivo. Por outro lado, se o patrimônio for negativo, ou seja, a empresa tem mais passivos do que ativos, é um sinal péssimo. Significa que, na prática, se a empresa vender todos os seus bens e direitos e pagar as suas obrigações, ainda vai faltar dinheiro para ela arcar com todas essas obrigações. Então, você deve fugir de empresas que tenham um patrimônio negativo. E pegando como exemplo aqui, nós temos a Oi, uma empresa de telecomunicações muito conhecida por estar passando, indo e vindo também por processos de recuperação judicial desde aproximadamente 2015, 2016. Então nós temos que a dívida líquida dela é de 9,9 bilhões, até aí não significa muita coisa, mas o patrimônio dela é negativo em 15 bilhões. Isso porque ela tem 19 bilhões em ativos, em bens e direitos, mas 34 bilhões em obrigações, em passivos. Então é um péssimo sinal para a Oi, para uma empresa dessa. E se a gente fizer a divisão, nós chegamos que a relação dívida sobre o patrimônio é de menos 0,65. Então, nesse caso, é um sinal péssimo. Então, dívida líquida sobre o patrimônio negativo pode ser um sinal ruim, caso o patrimônio seja negativo, como é o caso da Oi, e você deve fugir
desse tipo de empresa, porque são empresas extremamente ruins, empresas que provavelmente vão entregar péssimos resultados para você, investidor. E a próxima empresa que eu trago como exemplo é o exemplo oposto. A empresa tem um patrimônio positivo, só que tem uma dívida sobre patrimônio negativo, que é o caso da WEG, uma das principais empresas do setor industrial, vendendo principalmente máquinas e equipamentos, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Pegando o dado da dívida líquida, o que nós temos? A empresa deve 2,5 bilhões, só que ela tem 5,7 bilhões em caixa, resultando numa dívida sobre o patrimônio negativo de 3,2 bilhões de reais. O patrimônio dela é de 23 bilhões, então dividindo um dado pelo outro, a relação dívida líquida sobre o patrimônio é negativo em 0,14, só que nesse caso é um dívida líquida sobre o patrimônio negativo, só que é um sinal bom, porque significa que a dívida da empresa é negativa, que ela tem mais caixa do que ela deve e, portanto, é um resultado muito positivo no caso da WEG. Então veja que não adianta você só olhar para o resultado do indicador, porque duas empresas que tenham uma relação dívida líquida sobre o patrimônio negativo podem representar investimentos completamente distintos. No caso da WEG, é uma empresa muito sólida, já no caso da Oi, que também tem um resultado negativo, é um sinal péssimo, porque a conta deu negativo, porque o patrimônio da empresa é negativo. Se você aplicar todos esses pontos que eu te mencionei em relação a esse indicador, você com certeza vai conseguir fazer uma boa avaliação inicial para esse dado em específico. O próximo indicador que eu trago para vocês é a relação dívida líquida sobre EBIT, que é um dado um tanto quanto diferente, ele parte de um princípio diferente. Ele mede o quanto a empresa tem de alavancagem financeira, o quanto a empresa deve em relação ao quanto ela consegue obter de lucro operacional, o quanto ela consegue obter de lucro antes de considerar os juros e os impostos que ela paga na prática. E o cálculo é muito simples, segue o padrão do dado anterior. Você pegará a dívida bruta da empresa, vai subtrair pelo caixa, pelo dinheiro que ela tem em conta, para chegar no dado da dívida líquida e vai dividir pelo EBIT, que você consegue encontrar na demonstração de resultado da empresa com o nome lucro operacional e, em alguns casos, as empresas podem chamar também de lucro antes de juros e impostos. E o que nós temos aqui, começando então com a primeira empresa, com o primeiro exemplo da Raia Drogasil. Novamente, eu trouxe o exemplo para que a gente possa verificar e comparar a mesma coisa também que eu trouxe em relação à Movida, que eu vou mostrar em alguns instantes para vocês. Então nós temos então que a dívida líquida sobre o patrimônio da empresa é de 2,7 bilhões, no caso a dívida bruta menos o caixa, aliás, é de 3,1 bilhões menos 469 milhões, tendo como resultado uma dívida líquida de 2,7 bilhões de reais, dividido pelo EBIT de 2,3 bilhões de reais, sendo assim, a dívida sobre o EBIT é de 1,17. E esse é um dado completamente saudável. Por quê? Significa que ela vai precisar de 1,17 anos de EBIT, de lucro operacional, para conseguir arcar com as suas despesas. Mas é claro que a dívida da empresa não tem que ser paga só em um ano, ela tem um cronograma para realizar todo esse pagamento, então é um dado bastante saudável e sempre que você verificar o resultado desse indicador e ele estiver muito acima de 3, 3,5, 4, já é um sinal um tanto quanto preocupante. Não é o caso da Raia Drogasil, porque ela tem esse indicador de maneira muito saudável. Olhando agora para o histórico da dívida sobre o EBIT, a gente consegue perceber que ele vem aumentando, principalmente ali pós 2017, 2018, mas ainda está num patamar muito saudável. Então, a média histórica é de 0,13, principalmente puxado por esses dados negativos da empresa, que foi um momento onde ela tinha uma dívida líquida negativa, então era um sinal positivo. Mas olhando aqui para o histórico recente, ela sempre fica nesse patamar ali pós 2022, ela sempre ficou nesse patamar de dívida líquida sobre EBIT, num patamar de 1, 1,2, então é um dado completamente saudável para a Raia Drogasil. Agora, um resultado não tão saudável para o caso da Movida, que é uma empresa que tem uma dívida muito alta, uma dívida líquida de 16,9 bilhões de reais e um EBIT de 2,7 bilhões de maneira anual. Sendo assim, dividindo 16,9 por 2,7, nós temos que a relação dívida líquida sobre o EBIT é de 6,2, é uma dívida muito alta, ou seja, ela precisa de 6 anos do EBIT para conseguir arcar com as suas obrigações financeiras para com instituições financeiras e também investidores através de debêntures. E olhando aqui para o histórico da dívida líquida sobre o EBIT, nós temos que no ano de 2014 esse dado ficou muito fora da média histórica, principalmente eu imagino
que nesse caso foi porque o EBIT dela foi muito pequeno, talvez ela tenha tido um resultado não recorrente, mas olhando para a média histórica da empresa, ela sempre teve uma dívida sobre patrimônio muito acima da média, então é uma empresa que já tem experiência, digamos assim, em ser uma empresa extremamente endividada, o que não significa necessariamente que é seguro de você investir, porque uma empresa pode estar acostumada em viver endividada, só que pode chegar um momento onde ela não consiga mais pagar essa dívida e, consequentemente, ela acabe causando prejuízos para você, investidor. Então, de modo geral, se você pegar um dado de dívida líquida sobre o EBIT acima de 3, 3,5, acima dos 4, por exemplo, você já tem que colocar uma pulga atrás da orelha, porque provavelmente é uma empresa que tem uma dívida quase que impagável, né? Uma dívida que ela dificilmente vai conseguir arcar pensando a longo prazo. E temos, novamente, alguns dados mais específicos. Se a dívida líquida é positiva, é um sinal normal, e se a dívida líquida é negativa, é um sinal muito bom. Agora, olhando para o EBIT. Se o EBIT é positivo, é normal, é o mínimo que a empresa precisa ter. Ela tem que ter lucro operacional positivo. Agora, se o EBIT for negativo, ou seja, se ela dá prejuízo antes de considerar os juros e impostos, é um péssimo sinal e você tem que correr desse tipo de empresa. Novamente, pegando o exemplo da Oi, empresa de telecomunicações, nós temos que a dívida líquida dela é de 9,9 bilhões de reais, dividindo pelo EBIT negativo dela de 1,1 bilhões, nós temos que a relação dívida líquida sobre o EBIT é de menos 9, ou seja, é um péssimo resultado, porque o EBIT dela é negativo em 1 bilhão de reais. A empresa não pode ter um EBIT negativo. Se ela tiver, é um péssimo sinal e você, investidor e investidora, tem que correr desse tipo de negócio. Agora, olhando um exemplo positivo de dívida líquida sobre o EBIT negativo. Então, a empresa tem uma dívida líquida negativa em 3,2 bilhões, só que um EBIT de 8,1 bilhões de reais. Sendo assim, o resultado dessa conta ficou negativo, mas por um motivo bom, por um bom motivo, porque a empresa tem uma dívida muito saudável, é um dado bastante positivo em relação a esse negócio. Cabe destacar também que existem algumas empresas que possuem uma alta volatilidade em relação aos seus resultados e que são impactados por fatores externos, o que faz com que em alguns momentos ela possa ter uma dívida líquida sobre o EBIT muito acima da sua média histórica e você não pode olhar só para aquele ano em específico. Você tem que olhar para a sua média, pegando o caso da Klabin, que é uma empresa que atua no setor de papel e celulose, vendendo para o Brasil e também vendendo muito para fora do nosso país. É uma empresa que acaba sendo impactada com a variação do dólar, porque muito da sua dívida é em dólar, então no momento onde o dólar sobe muito ou ele cai muito, qualquer movimento muito brusco pode acabar afetando o resultado da empresa, e também a questão do preço do papel e celulose, que é, na prática, uma commodity. Então, se o preço do papel e celulose despencar, muito provavelmente a empresa vai ter uma queda grande na sua receita, uma queda muito grande no seu EBIT, afetando o resultado do indicador, como você pode já estar vendo dentro dessa média histórica da companhia. Por exemplo, em 2014, ela tinha uma dívida líquida sobre o EBIT de 3,08. Nos anos seguintes, essa dívida líquida sobre o EBIT explodiu para 8,32 e 8,59. Logo em seguida, essa relação caiu bastante, chegando num mínimo de 4,16. Pegando agora um período mais recente, 2022 em diante, 3,06, 4,85, 7,15 e 6,72. Então, a dívida líquida sobre o EBIT atual da Klabin é uma relação muito alta, né? Uma dívida bastante elevada, mas por conta de fatores que não envolvem só a decisão operacional do negócio. Se o dólar sobe, ela é afetada. Se o dólar despenca muito rápido também, ela pode sofrer bastante por conta de algumas operações de proteção que a empresa acaba fazendo. E se ela tiver essa queda brusca do dólar, ela pode se sair afetada. E tem também a questão que eu mencionei do preço da commodity em específico. Então você tem que estar ciente desse tipo de empresa, fazer uma análise também da média histórica daquele negócio. Por fim, o próximo indicador, o terceiro indicador que eu trago para vocês, é a relação dívida líquida sobre o EBITDA, que é um indicador muito parecido com o anterior, mas a única diferença está que ao invés de você olhar o EBIT, você vai olhar o EBITDA ou EBITDA. Você pode chamar das duas formas. E esse dado é uma aproximação da geração de caixa daquele negócio, porque ele pega o lucro antes dos juros e impostos, assim como o EBIT, mas também antes da amortização e depreciação. O que é amortização e depreciação? É simplesmente a perda de valor de um determinado item que a empresa tem. Por exemplo, ela compra uma máquina. Ano após ano, esse item vai perdendo valor dentro do balanço daquele negócio.
Só que na prática a empresa não perdeu dinheiro por conta da desvalorização desse item. Da mesma forma que você, por exemplo, compra um carro, vamos supor que você comprou um carro zero por R$100 mil. Daqui a 3, 4 anos, esse carro vai estar valendo R$70 mil, por exemplo. Esse carro se depreciou em R$30 mil. Não significa que você tirou R$30 mil do seu bolso. Significa que, no caso de você vender, e no momento que você precisar vender para substituir aquele equipamento, você terá que ter essa despesa, digamos assim, relacionada à depreciação. E, portanto, o EBITDA é um dado também bastante útil de se avaliar. O cálculo dele segue o mesmo padrão do indicador anterior. Você vai pegar o quanto a empresa deve menos o que ela tem em caixa para chegar na dívida líquida e vai dividir pelo EBITDA daquele negócio. Olhando agora para uma empresa diferente, eu selecionei o caso da Petrobras, onde nós temos que a dívida líquida dela é de 326 bilhões de reais, o EBITDA dela é de 205 bilhões de reais, sendo assim a relação dívida líquida sobre o EBITDA é de 1,59, um dado bastante saudável. E assim como no caso do EBIT, se esse dado for acima dos 3,5, 4, você já tem que ficar preocupado, já tem que ficar com o pé atrás e fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Olhando o caso da Petrobras, que inclusive é um bom exemplo, porque é uma empresa que vende uma commodity, ela vende petróleo, é uma empresa petrolífera, que você provavelmente já deve estar ciente, e a gente consegue perceber que em diversos momentos a dívida dela sobre o EBITDA já foi muito maior do que está hoje, né, em 1,59. Então o que nós temos aqui? Em 2015, por exemplo, essa relação foi de 15,45, então uma dívida absurdamente alta. Em 2014, pior ainda, 32,19, mas ela conseguiu se desalavancar, ou seja, ela conseguiu pagar as suas dívidas para reduzir a dívida líquida e ela também conseguiu aumentar muito a sua geração de caixa. Tanto é que a gente percebe que pós-2020, inclusive, esse dado acabou caindo bastante também porque o preço do petróleo acabou disparando. Então, ambos os fatores culminaram num melhor resultado para o caso da Petrobras. A próxima empresa que eu trago para vocês é a Cosan, que também é uma empresa de commodities, que ela vende basicamente açúcar, álcool, energia e diversos outros produtos. Inclusive, ela tem empresas que ela controla que também estão listadas hoje na Bolsa de Valores, como, por exemplo, a Cosan Logística, ou R-Log, e temos também a Raízen, que é uma empresa que fez a IPO recentemente. O que nós temos em relação à empresa? A dívida líquida é de 52 bilhões, o EBITDA é de 6,4 bilhões, sendo assim, o resultado desse indicador é 8,1, ou seja, é uma empresa extremamente endividada. É um dado muito preocupante para a Cosan, principalmente porque também é uma empresa muito, muito grande. E olhando para a média histórica, a gente percebe que pós-2023, que a empresa começou a se alavancar absurdamente. Não porque a dívida dela cresceu absurdamente, mas porque o EBITDA dela começou a diminuir. O resultado, o ganho financeiro que ela tinha, né, a geração de caixa da empresa, acabou diminuindo bastante por conta da variação do preço das commodities aos quais ela acaba vendendo. Então a gente percebe que entre 2020 a mais ou menos 2023, essa relação dívida sobre o EBITDA já era num patamar elevado, 13,5, 3,9, em 2023, que foi o mínimo desses últimos anos, bateu 2,5, mas em 2024 subiu para 6,69 e em 2025 está em 9 vezes e, portanto, é um dado muito, muito preocupante. E perceba que para todos os indicadores que eu te apresentei até o momento, dívida líquida sobre patrimônio, dívida líquida sobre o EBIT e dívida líquida sobre o EBITDA ou EBITDA, você não pode se prender a regras simplistas. Esse indicador tem que ser maior do que 1, menor do que 1, maior do que 3, menor do que 3. Não se apegue a essas regras simplistas. Entenda o contexto da empresa, o setor ao qual ela está posicionada, entenda o histórico da dívida daquela empresa, se ela está passando por um momento em específico ruim ou se ela é historicamente uma empresa já muito endividada, se o setor ao qual ela está atuando está se saindo prejudicado, para que você consiga fazer uma avaliação mais aprofundada desses indicadores. E entendendo como eles funcionam na prática, as fórmulas e alguns pontos em específico que você tem que levar em conta, chegou o momento de eu apresentar para você erros que os investidores cometem, que eu já cometi, que talvez você venha a cometer, mas agora você não vai cometer porque eu estou te apresentando eles aqui justamente para que você faça bom uso desses 3 indicadores. O primeiro ponto, que é um erro muito grande que os investidores cometem, que eu já mencionei, é ignorar a previsibilidade da receita daquele negócio. Existem negócios mais e menos previsíveis. Negócios mais previsíveis podem ter dívidas mais elevadas. Negócios menos previsíveis devem ter, por prudência, dívidas menores.
Pegando o caso aqui da Taesa, que eu já citei, uma empresa que atua no setor de energia elétrica, mais especificamente no segmento de transmissão. Então ela tem aquelas torres que você vê nas estradas que ligam ponto a ponto. É uma empresa que tem hoje 44 concessões de energia elétrica distribuídas ao redor de todo o Brasil e tem um prazo médio de vencimento para essas concessões de 14 anos, ou seja, pelos próximos 14 anos, ela tem praticamente toda a sua receita garantida. Isso sem contar que ela pode renovar essas concessões, ela pode comprar e adquirir o direito de novas concessões para ligar pontos distintos para que ela consiga crescer a sua operação. Então, no caso da Taesa, especificamente é uma empresa que tem sim uma dívida bastante elevada, você tem que levar isso em conta, porque não é porque ela tem uma dívida maior do que, por exemplo, a Raia Drogasil em relação ao patrimônio, em relação ao EBIT e ao EBITDA, que ela necessariamente é uma empresa mais arriscada, porque ela tem uma previsibilidade de receita muito maior. Próximo dado que os investidores e que você não pode ignorar é o cronograma do pagamento daquela dívida. E o que é o cronograma? É o quanto ela tem que pagar de dívida em cada um dos anos. Então vamos supor uma empresa que tem uma dívida sobre o patrimônio de 2. A princípio, é uma dívida bastante elevada em relação ao patrimônio. Contudo, se ela tiver que pagar 90% dessa dívida a partir de 2030 em diante, é uma dívida alta ainda, mas é uma dívida que ela só vai ter que pagar lá na frente. Então ela tem muito tempo para gerar caixa, para que ela gere muito dinheiro, para só depois de 2030 se preocupar em pagar a maior parte do seu endividamento. E você pode encontrar essas informações no próprio site de relação com investidores da companhia, abrindo os seus relatórios. Pegando o caso aqui da Movida, que é uma empresa que eu já te apresentei anteriormente em outros exemplos. E aqui a gente tem os dados do quanto ela vai ter que pagar de dívida em cada um dos anos. Então, por exemplo, em 2025, ela ainda tem que pagar nesses últimos meses do ano, nesse próximo semestre, 1,9 bilhões em dívida. Então, só com o caixa que ela tem hoje, ela já consegue pagar esse endividamento, mas é claro que é preciso considerar que ela também tem que pagar outras obrigações, pagar salários, enfim, pagar aluguel de um escritório, ela tem outras despesas, então não é como se esse caixa fosse ser utilizado só para o pagamento dessa dívida, só o pagamento desses empréstimos. Depois nós temos que em 2026 ela vai pagar 3,3 bilhões, em 2027 3,7, 2028 3,5 e 2029 3,4 bilhões de reais. Então, é um dado um tanto quanto preocupante, considerando que a empresa está posicionada num setor que não é tão previsível assim. Então, se em 2026 ou 2027 passarmos por uma crise econômica, espero que isso não aconteça, e você deve esperar que isso não aconteça também, mas se isso acontecer, provavelmente a receita e o lucro da Movida venha a cair e ela não consiga pagar sua dívida. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que jogar essa dívida para frente. Evidentemente, por jogar para frente, ela vai ter que pagar juros maiores e, consequentemente, isso vai acabar afetando as suas operações. Então, você precisa fazer essa avaliação do quanto a empresa tem que pagar da sua dívida ano após ano. O próximo dado que você não pode ignorar é o perfil da dívida. E o que é o perfil da dívida? O quanto dessa dívida está atrelado ao CDI, à Selic, ao IPCA ou qualquer outro indicador. Por quê? Num cenário onde a empresa tem uma dívida muito alta, só que ela está atrelada ao CDI e a Selic está muito baixa, o CDI está muito baixo, então não é uma dívida tão custosa para a companhia. Por outro lado, num cenário igual o atual, onde o CDI está em 15%, o custo da dívida para essa empresa vai acabar sendo bastante elevado. Eu trouxe 2 exemplos para você entender melhor. Temos aqui o caso da Taesa novamente, onde de toda a dívida que ela tem, 32% dela está atrelada ao CDI, 66% atrelada ao IPCA, à inflação, 2% atrelado ao IGPM, e temos também que 0% atrelado a outros, então não tem nenhum outro indexador. Então é uma dívida que está atrelada principalmente ao IPCA. Então no momento onde o IPCA está muito elevado, a Taesa, em tese, pode acabar se sendo prejudicada do ponto de vista da sua dívida, porque o custo dela vai acabar aumentando. No caso agora da CPFL Energia, que é uma outra empresa que atua no mesmo setor, só que um pouco mais diversificada, ela atua não só em transmissão, mas nos outros segmentos também. Nós temos que 81% da sua dívida é atrelada ao CDI, 18% atrelada à inflação, atrelada ao IPCA. Então veja como a estruturação dessa dívida da CPFL Energia é muito diferente. Ela tem uma dívida muito mais atrelada ao CDI, muito mais atrelada à variação da taxa Selic do que atrelada à variação da inflação do nosso país. Então, num cenário como o atual, onde o CDI está muito alto, a CPFL acaba sendo
prejudicar. E o próximo dado que complementa o dado anterior é o custo da dívida. Não adianta você olhar para a dívida da empresa total, olhar para os indicadores, olhar para o cronograma de amortização, sem você olhar o custo da dívida, quanto efetivamente, percentualmente a empresa tem de custo para realizar o pagamento da dívida ao qual ela tem. E esse dado de custo da dívida também está relacionado, está intrinsecamente ligado com o dado anterior do perfil da dívida. Então, no caso da Taesa, ela tem uma dívida principalmente atrelada à inflação, principalmente atrelada ao IPCA, e nesse cenário atual, onde o IPCA está baixo, 5%, 5,3% aproximadamente, ela tem um custo real da dívida muito baixo, 5,48%. Num cenário onde o IPCA sobe, o custo dessa dívida para a Taesa vai acabar aumentando. Num cenário onde a inflação está menor do que agora, por exemplo, a inflação bate 3%, 2%, a Taesa também vai acabar sendo beneficiada nesse sentido. Pegando agora um outro exemplo de uma empresa que tem uma dívida cara, que é a Movida. Além de ser uma dívida alta, com um cronograma ruim em tese, porque ela vai ter que pagar muita dívida no médio prazo ali, 2026, 27, 28, 29 e 30, né? Um pouco de dívida também. É uma dívida cara. Dívida tem um custo de CDI mais 2%. Ou seja, o CDI está em 15, mais 2%, fazendo uma conta de padeiro, né? 17% ao ano que ela tem que pagar de dívida. É claro que aqui não é o dado real, não dá para comparar com a Taesa, porque tem que descontar a inflação. Mas, de modo geral, tirando a inflação, fazendo uma conta novamente de padeiro, 12%, 11% ao ano de custo real da dívida para a Movida. Quer dizer, é uma dívida extremamente elevada, é uma dívida muito cara para a companhia. Por quê? Porque o CDI está muito alto. Num cenário onde o CDI cai, igual aconteceu em 2020 ou antes disso, que ele chegou a bater 6%, 7%, já é uma dívida muito mais saudável que fica num patamar próximo ao custo da dívida da Taesa. Mas enquanto a Selic permanecer alta, que vai continuar alta pelo menos pelos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que a inflação chegue no patamar que o Banco Central quer, o custo da dívida é muito elevado, então é um dado bastante preocupante. Cabe destacar também que você deve avaliar isso entendendo o cenário econômico brasileiro. Então o Brasil é um país que tem, historicamente, uma taxa de juros alta. Então se a empresa que você investe tem uma dívida já alta, e além disso ela está atrelada muito ao CDI, quando a Selic e o CDI, porventura, subirem, essa empresa vai acabar sofrendo um pouco. Então você tem que estar ciente disso antes de se tornar sócio de uma companhia. Quinto erro que muitos investidores cometem é ignorar também o contexto do país, é comparar o resultado da dívida líquida sobre o patrimônio de uma empresa brasileira com uma empresa americana do mesmo setor. Não é só porque a empresa é do mesmo setor, de países diferentes, que o dado pode ser igual, porque dependendo do país, o custo da dívida é diferente. Por exemplo, no Brasil, a Selic está em 15%. Então, o custo da dívida é muito maior do que, por exemplo, o custo da dívida de uma empresa americana que tem uma Selic americana entre 4,5% e 4,25%, aliás, e 4,5%. Trazendo um exemplo um pouco mais palpável, né? Quando você quer, por exemplo, aqui no Brasil, financiar um imóvel, quanto que você vai pagar de taxa? 11%, 12% ao ano nesse cenário? Nos Estados Unidos, você vai pagar uma taxa de 6%, 7% ao ano, ou seja, o custo para você pegar um empréstimo para você na pessoa física para financiar um imóvel lá nos Estados Unidos é muito menor do que aqui no Brasil. Então, portanto, você pode ter mais dívida lá porque é uma dívida muito mais barata e o mesmo se aplica às empresas listadas na Bolsa de Valores. E o que nós temos aqui de empresas, como exemplo lá dos Estados Unidos, que são empresas com dívidas muito altas, mas dívidas saudáveis para o mercado americano. Primeiramente, nós temos a Duke Energy, que é uma empresa de energia elétrica. Se não me falha a memória, é uma empresa que atua principalmente no segmento de distribuição, onde nós temos que a dívida sobre o patrimônio é de 1,7, então para um patamar brasileiro é alto, mas para um patamar americano não é tanto assim. Dívida sobre o EBITDA, 5,55. E por fim, dívida sobre o EBIT, 9,64. No caso da PepsiCo, que é a principal concorrente da Coca-Cola, a dívida sobre o patrimônio é 2,36, então é uma dívida para um patamar brasileiro muito alto, só que para o patamar norte-americano não é uma dívida tão alta assim. Dívida sobre o EBITDA, 2,98, então está no limite do mercado brasileiro, e dívida líquida sobre o EBIT, 4,09, novamente, está próximo ao teto do mercado brasileiro. E por fim, o último dado, que é o mais importante de todos e é o mais complexo de você avaliar na prática de maneira simplista, tá? Então é por isso que você tem que fazer essa avaliação aprofundada, que é o contexto específico daquele modelo de negócios daquela empresa em específico, tá? Não está atrelado só ao setor, mas a como aquela empresa consegue performar dentro daquele setor.
Então, vamos voltar para o início do vídeo, onde eu mencionei que a empresa pega um empréstimo para quê? Para acelerar o processo de crescimento do seu negócio, para conseguir construir uma fábrica de uma forma muito mais rápida do que se ela utilizasse só o dinheiro próprio. Só que é preciso considerar o quanto que a empresa consegue rentabilizar o seu capital, o seu patrimônio. Qual é o resultado do indicador ROIC da empresa, que vai medir o retorno sobre o capital investido daquela operação e também o quanto a empresa consegue crescer o seu lucro. Então, se a empresa cresce muito rápido o lucro, se a empresa é muito rentável, ela pode ter uma dívida bastante elevada porque ela consegue fazer valer esse dinheiro que ela acabou captando através de empréstimos. E, novamente, pegando o exemplo da Taesa, empresa de transmissão de energia, ela é uma empresa que tem uma dívida bastante elevada em relação ao patrimônio, em relação ao EBIT e também em relação ao EBITDA, só que ela tem um retorno sobre o capital investido também muito alto, 15,14%, ou seja, todo o capital que é aplicado na sua operação, você consegue ter um retorno de 15%. Da mesma forma, é uma empresa que cresce muito bem o seu lucro, em média 10,96% ao ano, pegando a média dos últimos 5 anos. Então, se ela consegue pegar um empréstimo a um custo real de 5,48%, o que daria mais ou menos um custo nominal de 10%, né, considerando a inflação aí no meio, só que ela consegue ter um retorno sobre o capital de 15%, então ela está conseguindo ganhar nessa diferença entre o custo da dívida e o retorno sobre o capital da sua operação. E o ideal, inclusive, é que o retorno sobre o capital investido sempre fique acima do custo da dívida daquele negócio, mas também acima da taxa de juros do país, porque vai significar que é uma empresa que consegue gerar valor para você, acionista daquele negócio. Então veja que todos esses indicadores, tanto a dívida sobre o patrimônio, dívida sobre o EBIT e dívida sobre o EBITDA, precisam ser avaliados dentro do contexto daquele negócio, dentro do contexto daquele país, dentro do contexto daquele setor ao qual a empresa está posicionada. Não adianta você querer aplicar regras simplistas, porque senão esse vídeo poderia durar 2 minutos. Eu falaria, pega a dívida líquida sobre o patrimônio abaixo de 1, dívida líquida sobre o EBIT e EBITDA abaixo de 3 ou 4, e você já vai conseguir ter um excelente resultado, mas isso não é verdade. Você precisa levar em conta todos os pontos que eu te apresentei em relação a cada um desses indicadores, olhar a média, olhar o setor e, principalmente, evitar cometer cada um desses erros que eu te apresentei ao longo desse vídeo para que você consiga efetivamente encontrar uma boa empresa com uma dívida saudável e que consiga gerar para você um bom resultado a longo prazo. E se você quer entender também como avaliar os outros tipos de indicadores para selecionar boas empresas, não só com baixa dívida, mas também empresas rentáveis, com boas margens e saber efetivamente como encontrar uma boa ação para investir o seu dinheiro e com isso montar uma carteira de investimentos diversificada, você pode aprender a fazer tudo isso no meu curso A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a automatizar os seus investimentos, inclusive utilizando indicadores como esses que eu te apresentei ao longo desse vídeo, para que assim você consiga construir uma carteira de investimentos de forma mais objetiva e, consequentemente, consiga ter um melhor resultado pensando a longo prazo. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um abraço e até a próxima!